Bora para Brasília, a Natália Paz está conosco. Nós sabemos que o governo federal acabou adotando algumas medidas econômicas importantes este ano e o ministro da Economia, o Paulo Guedes, né, Ana, ele fez um balanço e também já antecipou alguma coisa para o ano que vem, né? Exatamente. E tem aí uma história, viu, Natália? Fala sobre isso pra gente também, de que o ministro Paulo Guedes teria deixado muito claro que quem não quis deixar ver um 13º do Bolsa Família para esse ano foi o presidente da República, Rodrigo Maia, já falou sobre isso também. Sexta-feira era para ser um dia calmo, costumava ser um dia calmo em Brasília, né, Natália? Mas hoje está bem diferente. Boa tarde. Oi, Pazzi. Pois é, Aninha, muito boa tarde para você, para o Joel, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente teve esse balanço hoje de manhã por parte do ministro Paulo Guedes, foi um balanço aí bem longo, durou algumas horas agora pela manhã, e justamente o que você está tratando aí, Ana, o ministro Paulo Guedes, ele disse ali que avaliou que conceder o 13º para os beneficiários do Bolsa Família neste ano configuraria crime de responsabilidade fiscal, e segundo aí o ministro Paulo Guedes, seriam 2 anos seguidos com esse benefício configurando, então, esse gasto permanente. Essa fala dele contradiz justamente a declaração do presidente Jair Bolsonaro, que ontem afirmou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, era o culpado pelo fato dos beneficiários do Bolsa Família não terem recebido essa 13ª parcela este ano. Só que daí o Guedes destacou que o 13º concedido no ano passado seguia apenas como promessa de campanha. Mas esse não foi o único assunto tratado hoje pelo ministro. Ele também defendeu a E caiu a ligação da Natália Paz. Vamos retomar o contato com a Natália Paz. Vamos refazer o contato com a Natália. Caiu a ligação bem na hora que ela ia falar da polêmica. E além da polêmica, é importante a gente já ter uma noção de como o governo está se programando para colocar, não alguma, mas algumas medidas importantes para a área econômica. Então, porque algumas medidas que foram tomadas agora em 2020, além de importantes, acabaram evitando um sofrimento maior por parte da população. Auxílio emergencial. A gente, Exato. Inclusive, tem repercussão para falar daqui a pouquinho com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, que falou sobre o que deve ser feito para aliviar a situação daquelas pessoas que estavam dependendo exclusivamente desse auxílio. Era isso que você falava. Diga, Natália. Talvez inserir uma boa parte delas no Bolsa Família, né? Pelo menos as mais miseráveis. Pois não, Pazzi? Pois é, a gente tem essa indefinição aí, inclusive o Rodrigo Maia não gostou nada dessas acusações do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas como eu estava falando, essa questão mais voltada para a vacinação que o ministro Paulo Guedes defendeu justamente para a gente ter essa retomada da economia, dos trabalhos no ano que vem, sem aí interrupções. Segundo o ministro, essa vacinação em massa é o capítulo mais importante na luta contra a Covid e ainda de acordo com o Guedes, só é possível sustentar essa recuperação econômica que é baseada no consumo, em investimentos, após essa imunização da população. Até porque o ministro lembrou que o governo liberou aqueles 20 bilhões de reais para a compra de vacinas e disse aí ser preciso disponibilizar esse imunizante da mesma maneira que Bolsonaro diz, de forma voluntária e gratuitamente. Vamos ouvir um trecho do ministro. Com a retomada do crescimento sustentável com base nos investimentos, isso só será possível à medida que nós tenhamos esse retorno seguro ao trabalho. E esse retorno seguro ao trabalho exige a vacinação em massa da população brasileira. É uma vacinação voluntária. O que o governo tem que fazer é disponibilizar todas as vacinas. A gente está ouvindo aí umas interferências nessa sonora, mas aconteceu justamente lá por parte do Ministério da Economia. Inclusive, o Paulo Guedes ele ficou um pouco irritado com essas instabilidades aí nessa transmissão que ele fez mais cedo. Ainda segundo o Guedes, mais da metade dos recursos destinados pelo governo no combate à pandemia mirou justamente na preservação da vida dos brasileiros e ele, inclusive, afirmou que em alguns momentos aí dos últimos meses foi a equipe econômica que pressionou o Ministério da Saúde para empenhar mais verbas na luta contra a doença. E o Guedes ele também afirmou que o governo ele esperava, tinha aí essa expectativa de mudar o país, mudar o Brasil nas 15 semanas antes das eleições municipais, que a gente acompanhou agora em novembro, com as propostas que foram enviadas, então as reformas enviadas ao Congresso, mas daí o Brasil acabou sendo atingido pela pandemia. A gente separou também um trechinho dessa fala do ministro. Mudança de 180 graus. Nossa principal batalha era justamente combater os principais gastos do governo. A Previdência, que sofreu justamente o descontrole da expansão de gastos. O segundo gasto que nós estávamos derrubando também eram os gastos com juros da dívida,
economizamos 80 bilhões no primeiro ano, 120 bilhões já nesse segundo ano, 2020. O Guedes ele também admitiu nessa coletiva que o governo pode sim pedir a prorrogação do decreto de calamidade pública, que termina agora no finalzinho de dezembro, e também a prorrogação do auxílio emergencial. Só que, segundo o ministro, isso seria apenas um plano B, porque o plano A do Ministério da Economia, ali do governo, seria a doença ceder e a economia voltar, então, a como estava antes, né, na previsão do governo. E, por fim, ele também voltou a repetir que a previsão aí do Brasil deve ser de fechar esse ano, 2020, sem nenhuma perda de postos de emprego. Volto com vocês aí no estúdio. Ô, Natália, rapidamente, porque o tempo está apertado, se não me engano, você disse aí que o Paulo Guedes colocou a possibilidade de estender esse decreto de calamidade pública. Isso, ele admitiu que existe essa possibilidade aí de pedir essa prorrogação do decreto da calamidade pública, que começou lá no início da pandemia, termina no dia 31 de dezembro deste ano. E junto com isso, ele pediria também a prorrogação do auxílio emergencial, que também vai ser finalizado, os pagamentos, serão finalizados os pagamentos agora em dezembro. Ele não deu ali uma data, não bateu o martelo em relação a isso, porque esse seria o plano B. Por enquanto, a economia ali, o governo está seguindo um plano A, que seria a doença ceder, que a gente sabe isso não está realmente acontecendo, a gente não tem ainda também uma vacina em relação à Covid, e a economia voltar. Então é um tópico ali, um ponto dessa fala de Paulo Guedes que a gente tem que acompanhar aí nos próximos meses, até porque a gente não tem aquela questão ainda do renda cidadã, que o governo tinha prometido para substituir o Bolsa Família, o auxílio emergencial, a gente não tem nenhuma definição em relação a isso. São apenas aí promessas de Paulo Guedes nessa coletiva hoje pela manhã. Tá bom, Natália. Muito obrigado. Tá, um abraço. Valeu. Bom final de semana. Bom final de semana, pessoal, e boas festas também. Para você também, querida. Bom descanso.